Igreja, eu vos saúdo com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando vocês. O texto da palavra do Senhor está em Hebreus capítulo 1. Vou ler 3 versículos iniciais. O tema da palavra do Senhor desta noite: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Enquanto os irmãos estão procurando o texto da palavra, você que ainda não fez e está nos assistindo pela internet, que possa se cadastrar lá, se inscrever na minha conta no YouTube, acionar o sininho de notificações e compartilhando a mensagem da palavra de Deus com todos aqueles que, com certeza, você sabe que vão dar apreço na palavra. Deus está no controle de tudo. No livro de Hebreus nós temos assim, capítulo 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Pai celestial, está lida a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. Que o teu Espírito Santo seja soberano para nos edificar com esta mensagem, Senhor. Edificar a todos aqueles que te amam e que sinceramente buscam sempre o entendimento da sua palavra para renovar a fé, a esperança em ti. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, os irmãos. Deus está no controle de tudo. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Já enviou mensagens com essa frase? Mas você entende realmente o que ela significa? Nos momentos mais difíceis da sua vida, de ansiedade, de sofrimento, de morte, de dor, de tribulação, o conhecimento desse fundamento, ele te ajuda em alguma coisa? Ele é algo realmente que é revelado? Para a maioria das pessoas, é apenas uma frase linda e que agrada a maioria das pessoas. Mas nos momentos de crises e dificuldades, aquelas coisas graves, desemprego, falta de dinheiro para pagar as contas, alguém da família desenganado pelos médicos, crise na família, no casamento, ela não tem ajudado muito. Então eu convido você a receber essa mensagem que vem direta do trono de Deus, de coração e a mente abertos, não como o faraó que endoecia, e que ela possa renovar a sua fé e a sua esperança em Deus. Esse texto que nós lemos, ele nos traz 7 revelações do controle de Deus. Primeiro, que Deus controla o universo. Segundo, que Deus controla os fatos. Terceiro, que Deus controla a história. Quarto, que Deus controla a natureza. Quinto, que Deus controla o tempo. E sexto, que Deus controla todas as coisas. E a sétima, que Deus controla as nossas vidas. E de uma maneira simples, nós não vamos aprofundar, porque a palavra, falar de Deus é tema inesgotável. Então, ao invés de fazer algo bem amplo, a gente vai trazê-la, essa mensagem, mais para que a gente possa nos apropriar e de ver esse Deus controla todas as coisas. O primeiro deles, então, Deus controla o universo. E eu vou aproveitar porque eu vou explicar esse versículo. E ele fala então, falou-nos nesses últimos dias, tem falado muitas vezes pelo Filho. Então Deus Pai, no tempo dos apóstolos, não mais estava usando profetas como no Antigo Testamento. Isaías, Elias, Jeremias, Daniel. Agora ele veio falar através do próprio Filho.
o seu Filho Jesus Cristo. E chama de herdeiro, né? Ele diz aqui, herdeiro de todas as coisas. A palavra herdeiro, kleinoromos, em grego, quer dizer alguém que recebe uma herança por direito de filiação. Alguém que tomou posse ou obteve parte da herança designada. Mas é muito interessante que você poderia perguntar assim: pastor, como Deus Pai não vai morrer, não morre nunca, porque é Deus? O que significa que Jesus é o Filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas? Porque o herdeiro só recebe a herança quando morre o dono, né? É que é um sentido messiânico. A gente tem que olhar em termos de Messias, do Messias, o Filho de Deus. Significa dizer que tudo que existe será submetido, por fim, ao senhorio do Filho de Deus. Vai cumprir o que está escrito em Filipenses 2, 10, 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é isso que quer dizer. Então todos aqueles que renegaram Cristo, um dia vão descobrir que não deveriam ter feito isso. Então ele fala, por quem fez também o mundo. A palavra aeon, traduzida como mundo, pode ser traduzida também como mundos. A King James Fiel traduz assim, né? Por quem fez também os mundos. Pode ser traduzido como universo. A Revista Atualizada traduz assim também, né? Pelo qual também fez o universo. Eternidade, literalmente, significa eras. Então ele está dizendo que todas as coisas foram criadas por Jesus. O Evangelho de João começa assim, né? Os 3 primeiros versículos, João 1, 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele dá esta certeza. Depois o apóstolo Paulo também, o outro apóstolo, Efésios 3:9 diz: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. A palavra resplendor diz que ele é resplendor da sua glória. Primeiramente, resplendor, a palavra apogasma, quer dizer brilho divino, né? Brilho refletido. A majestade divina, a majestade de Deus. E glória, o doxa aqui, o autor está pensando lá na glória do Antigo Testamento. Uma palavra que depois veio ter um outro nome, né, para os hebreus. Significa brilho, esplendor, magnificência, a majestade real, a majestade de um rei. Então a palavra resplendor da sua glória, quer dizer que hoje os judeus assim chamam de Shekinah. A glória Shekinah do Pai é o próprio Filho. Deus é invisível, mas ele foi revelado no seu Filho Jesus Cristo. Aliás, Jesus disse isso lá em João 14:9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus é o resplendor, ele é a revelação do Deus invisível. Jesus é Deus manifestado aos homens. Também em João 1,14 está lá: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A expressão aí, na nossa tradução, expressa a imagem. A Revista Atualizada traduz como expressão exata. Ela traduz uma palavra grega chamada caracter, que é uma palavra que já entrou no nosso idioma, né? Caracter significa uma reprodução exata de um carimbo ou selo, a reprodução precisa em todos os aspectos. Ela era usada, essa palavra, com referência a uma gravação no metal, uma marca na pele de um animal, como o dono, né? Um gado, uma impressão de barro e uma imagem estampada na moeda, seria o lado do cara, né? Na moeda. Pessoa, traduz a nossa
versão corrigida fiel, ou ser, traduz a revista atualizada, a palavra grega hipóstase, se refere à essência e à natureza de Deus no tempo e no espaço, a sua substância, a sua pessoa. Então, a expressão, a expressa imagem da sua pessoa, significa que o Filho de Deus, ele é idêntico em substância ao Pai. Isto é, Jesus é igual ao Pai em atributos e habilidades. Por isso foi o Filho, Jesus Cristo, quem criou todas as coisas. Cristo é a imagem do Deus invisível, como está lá em Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível. Então, aquele que teve o privilégio de conhecer Jesus aqui pessoalmente viu a glória de Deus num homem. Em algumas línguas, a dificuldade é que em muitos idiomas não se tem como traduzir, exprimir o que diz o texto original. Na nossa língua poderia se dizer assim, que ele é exatamente igual ao que ele realmente é. Então, ele é a imagem, ele é a projeção, ele é aquilo que se pode ver, como Deus se deixou ver, através do seu Filho Jesus Cristo. Aí ele vem no verbo que começa a mostrar o controle de Deus. E a gente vai ver, quando você lê aqui em português, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, você tem uma ideia. Mas a gente, quando vai ver pelo original, a gente vê que ele fala mais para a gente. A palavra sustentando, o verbo sustentar aí, fero, quer dizer mover pelo ato de carregar, conduzir com força e velocidade, fazer com que continue a existir. A palavra reima, né? É a palavra, aquilo que é falado, aquela palavra específica, para um momento específico. Poder, dinamis, de onde vem a palavra dinamite, é a capacidade de fazer, é o poder. Então, quando ele fala, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, em português mesmo, essa frase traduzida seria assim, melhor assim, fazendo com que tudo continue como está, através da sua palavra poderosa. É um conceito dinâmico, uma coisa que está sempre em movimento. O trabalho de Jesus, ele não é apenas sustentar todas as coisas, mas ele é manter em movimento. Então Jesus faz com que todas as coisas sigam o curso determinado pela vontade do Pai, através da sua rema, da sua reima. Quer dizer, não só sustenta, mas ele faz com que todas as coisas aconteçam. Todas as coisas estão, o Sol, os planetas, as galáxias, as constelações, tudo esse mover da natureza é proporcionado pelo Senhor. Significa que o universo ele não é sustentado pelo seu próprio poder, nem mesmo as leis naturais que Deus criou e colocou na criação sustenta o universo, mas sim o poder de Jesus Cristo. As leis naturais, elas existem e funcionam, mas é o poder do Filho que mantém a ordem criada. Quer dizer, então nós estamos vendo que todos os acontecimentos, todos os fatos, tudo que envolve o universo, ele está debaixo do poder do Senhor Jesus. O poder de Jesus, então, ele preserva o universo da destruição. Porque desde a queda de Adão, a coisa foi piorando. Até o dia em que ele vai renovar todas essas coisas antes do reino do milênio. Quando então ele vai restaurar para que a gente possa viver 1000 anos em paz. Está lá em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, resumindo, Jesus Cristo é o Criador, é o consumador do mundo, e ao mesmo tempo é o mantenedor. Ele é o responsável por manter todas as coisas funcionando bem. Toda a criação, ela se encontra em queda. Desde a queda ela vai se deteriorando, desde que Adão e Eva fizeram o que fizeram. É um processo que ele é inegável, constante de decadência. Se a gente vê cada vez mais, a coisa está ficando feia. O universo, o mundo, o planeta Terra, sem a intervenção do Senhor Jesus, ocorreria o quê? Uma desintegração total, antes do tempo determinado, para que ele venha restaurar todas as coisas. Então assim,
Resumindo, tudo que existe nesse mundo, a vida de cada pessoa, a minha vida, a sua, de cada familiar, as nações, os planetas, os oceanos, as constelações de estrelas e os corpos celestes que existem, as galáxias, tudo é mantido em andamento no percurso da história mundial por intermédio do poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tudo isso está contido nessa riqueza. Ele fala então que depois de feito isso, ele, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, poiel é o verbo que traduz como purificar aí, a purificação, a limpeza, quer dizer, ele começou o processo morrendo na cruz para a redenção do ser humano. Começou. Depois ele vai redimir a criação, o processo dela para o milênio. Então é por partes. E esse processo, ele começa o quê? O momento profético, o tempo profético é no momento do arrebatamento da igreja. Ele fala da primeira ressurreição, que é a do arrebatamento da igreja. Nós vamos ser arrebatados. Então é um tempo. O sacrifício de Jesus na cruz é que possibilitou tudo isso. E ele fala de majestade, né? A palavra megalocinei quer dizer majestade de Deus. Assentou-se à destra. Destra, sinal de poder, de autoridade, honra, completando a missão. Então veja bem, Jesus veio, se tornou homem, ensinou os discípulos, pregou, fez curas, milagres, morreu na cruz, 3 dias depois ressuscita, ficou aqui mais um tempo, fez tudo o que tinha que fazer, preparou os discípulos, mandou os 120 ficar lá no cenáculo, aguardando a vinda do Espírito Santo. Ele ascende aos céus. Quando ele se assentou à direita do Pai, então a missão dele terminou. Título do soberano. O salmista, ele nos ensina que todo o universo visível existe para propósitos espirituais. O Salmo 19, 1, 2 diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então todo o universo, esse que você vê também, e o que você não vê, eles têm propósitos espirituais. Então, Deus controla o universo. Segundo, Deus controla os fatos. Em Romanos 4,17 nós lemos assim, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quando os fatos da nossa vida, eles são ruins e parecem não ter solução, a gente entra em desespero. Passamos a andar ansiosos, perdemos o sono, começamos a comer sem parar ou perdemos o apetite. Ficamos sem paz de espírito, desassossegados, irritados. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, nós lemos que uma das viúvas dos profetas e discípulos do profeta Eliseu chegou até ele com um sério problema. O marido havia morrido e deixado uma grande dívida para a esposa. O credor, ele ia levar os 2 filhos dela como escravos para quitar a dívida, como eles faziam assim. Então, está devendo? Tá, eu vou levar os seus filhos como escravo. Ela disse ao profeta Eliseu que ela não tinha nada na sua casa a não ser uma botija de azeite. Eliseu então ele ordena àquela viúva que emprestasse mais vasilhas ali das vizinhas, e que não fosse poucas, bastante mesmo. E depois que ela tivesse recebido essas vasilhas, que ela entrasse na casa dela com os filhos, fechasse a porta e começasse a encher cada vasilha com aquela única que ela tinha de. E ela obedeceu ao profeta. Ela faz isso, ela empresta lá então as coisas e vai, e as vasilhas, e começa a encher de azeite. Até que acabaram-se as vasilhas, aí o azeite parou de multiplicar. Então a Bíblia diz o resultado desse fato. 2 Reis 4,7 diz assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida,
E tu e teus filhos vivei do resto. Nesses tempos o azeite ele era extremamente caro. E por isso a viúva pôde vender e pagar as suas dívidas. Deus controla os fatos. Essa mulher creu e obedeceu. Temos que crer na palavra do Senhor revelada, na pregação. Deus controla os fatos. Então nas nossas vidas, Ele controla os fatos. Nós fazemos muitas escolhas erradas, sofremos com elas, mas Deus controla os fatos. Por que Ele permite sofrer? Porque a gente tem que aprender a lição também, né? Terceiro, Deus controla a história. Eu vou simplificar esse tema, porque eu poderia entrar em coisas da história das nações, mas eu vou fazê-la menor pelo tempo. Deus está no controle de cada pequeno detalhe da sua vida. Você só precisa aprender a confiar mesmo em Deus. No ano 59 depois de Cristo, no nosso tempo, o apóstolo Paulo ele havia escapado com vida de um naufrágio, juntamente com o pessoal que estava lá, os soldados que o estavam transportando para julgamento. E ele entra numa ilha chamada Malta, uma ilha do Mediterrâneo que fica a 100 quilômetros ao sul da Cilícia e 290 quilômetros a nordeste de Cirene, no norte da África, lá de onde saiu o Simão que ajudou a carregar a cruz do Senhor. Paulo foi pegar os gravetos ali para fazer uma fogueira. Ele era uma pessoa dinâmica, ele não ficava parado. E eis que uma víbora, apenas uma víbora, o que ela faz, essa cobra? Ela pica e ela gruda na mão dele. Os bárbaros que estavam ali, imediatamente, de imediato viram aquilo, né? E julgaram que o apóstolo Paulo era um assassino. E eles pensavam, ele acabou de escapar de um naufrágio. Agora vem uma víbora e apanha ele. Olha, eles acreditavam nos deuses gregos. E uma deusa que eles acreditavam muito chamava Justiça. Essa deusa Justiça era a segunda esposa de Zeus, o deus grego, né? Seria o pai dos deuses. E o texto de Atos narra assim para nós. Lucas escreveu assim para nós, em Atos 28, 3 e 6. E havendo Paulo ajuntado uma quantia de vides, gravetos, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. Víbora, a palavra ekdna, em grego quer dizer uma víbora, uma áspide, uma serpente venenosa, uma cobra venenosa, uma cobra cuja picada leva à morte. Bárbaros aí não eram necessariamente povos sem civilização. Os gregos e os egípcios, eles chamavam de bárbaros todos os povos que não falavam a sua língua. Eles basicamente impunham isso, né, nos seus impérios. Nada escapa do controle de Deus. Deus está no controle de tudo o que acontece no mundo, no universo. Deus está no controle da história das nações. Deus está no controle de tudo o que acontece na tua vida. Deus está no controle de tudo aquilo que acontece na vida de cada pessoa querida da sua família. Os judeus e os pagãos, eles acreditavam que se alguém merecesse morrer, seria mordido por uma cobra. Ah, o sujeito merece morrer, vai, a cobra picou, mata. Eles olharam atentamente para ver se Paulo ia inchar, porque ficava todo mundo olhando, esperando ele inchar, para ele morrer de repente. Às vezes ele gemia de dor. Por quê? O veneno entra na corrente sanguínea. Há uma queda de pressão arterial, frequência cardíaca, bolhas ocorrem no lugar da picada, a necrose, né, a pele apodrece, geralmente nos músculos ali próximos da picada, vômito, inchaço na face, mas não aconteceu nada. Aí eles mudam de ideia, porque Deus controla a história de cada pessoa, e Deus estava no controle da história de Paulo. Não era o momento, Deus não ia permitir, ele não ia morrer dessa forma também.
O missionário inglês George Miller, de 1805 a 1896, morreu com 91 anos. Por 60 anos ele foi diretor de um orfanato na cidade inglesa de Bristol. Ele tinha convicção de que não deveria sair pedindo dinheiro às pessoas, mas ele tinha que pedir a Deus. Vocês imaginam aquele orfanato cheio de crianças, de órfãos. Ele não saía pedindo, fazia campanha, não fazia bilhete, nada. Ele tinha convicção de que Deus controlava tudo, ele só tinha que pedir para Deus. Sabe qual que foi o resultado disso? Nunca lhe faltaram os recursos financeiros para sustentar os 10.000 órfãos que por ali passaram ao longo de 60 anos na direção. Ele nunca precisou se preocupar nem se desesperar. Ele ainda nos deixou uma lição escrita: o início da ansiedade é o fim da fé, e o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Então ele escolheu confiar que Deus tem o controle de tudo. Ele nunca pediu nada para ninguém. Ele pedia para o Deus provedor. Mas por quê? A convicção que ele tinha de que Deus controla tudo. Na Coreia do Sul, os cristãos, eles começam a orar, e para fazer esse povo parar, tem que tocar um sino bem alto. Do contrário, os irmãos sul-coreanos passam da hora. Além de se tornar uma nação progressista, a Coreia do Sul, ela se tornou o segundo país que mais envia missionários ao mundo, superando o Brasil, perde apenas para os Estados Unidos. Deus conhece a vida melhor do que nós. Se Deus está permitindo que você sofra pancada sobre pancada, Ele está preparando você de duas coisas. Primeiro, para algo melhor, você tem que melhorar também. E também para que você aprenda a lutar. Deus sabe que o diabo não tem misericórdia de nós, e ele quer destruir nossas famílias. Só que nós somos um povo rebelde, nós somos preguiçosos, nós não gostamos de aprender. A gente não aprende, a maioria não gosta de vir aprender a palavra de Deus, então aprende de outra forma. Deus tem formas de ensinar, não se preocupa que Ele sabe disso. Quarto, Deus controla a natureza. Josué 10, 12, 14, nós lemos aí o mais complexo dos milagres. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser, ou dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quando aqueles 5 reis saíram para destruir Gibeão, naquele tratado que Josué fez sem consultar o Senhor, que foi a única pisada de bola que ele deu, acreditaram naqueles caras, os gibeonitas, que os enganaram, que apareceram lá tudo, pão, roupa, tudo velho, imaginaram que eles vieram de longe, na verdade, era só uma estratégia. Então, por causa dessa aliança com Israel, Josué honrou a aliança, e Deus livrou os Gibeão. Josué, então, ele fala diretamente ao sol e à lua, que obedecem imediatamente à sua autoridade, de uma forma, entre aspas, Nós sabemos que a Terra que gira em torno do Sol, no movimento chamado de translação, dura 365 dias, 5 horas, 45 minutos e 46 segundos, numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora, quando nós dizemos que se passou um ano, Então, quando a gente chega no final do ano, que muda, passou esse tempo. Sabemos que a Terra, ela gira em torno de si mesma, no seu eixo, movimento de rotação anti-horário, gerando dias e noites, e dura 23 horas, 56 minutos, 4,1 segundos. Josué não sabia nada disso, mas mesmo assim ele deu ordem, ele orou.
Deus agiu para fazer um milagre extraordinário, muito maior do que abrir o Mar Vermelho. Ele já era famoso por abrir o Mar Vermelho, mas agora ele vai fazer algo mais estrondoso. Ele prolonga aquele dia para que Israel vencesse a batalha. Para Deus, que é o Criador de todas as coisas, parar o sol e a lua, em resposta à autoridade da oração de Josué, ele poderia, segundo a gente vê aí, 3 alternativas foram apresentadas. A primeira diz que ele teria que paralisar o movimento do eixo da Terra. A Terra, ela se move em 24 horas a 1.666 km por hora. Os especialistas dizem o seguinte: olha, se parasse o movimento da Terra, isso aqui se parasse para sempre, a gente teria que dividir isso para chegar a um dia, algo próximo. O que aconteceria se a Terra, para vocês entenderem, a Terra gira assim, sentido anti-horário. Isso aqui é dia e noite. Agora, nós estamos noite aqui. Lá do lado do Japão é dia. Então ela vai virando assim. Teria que parar. Depois ela vai virando assim, ao redor do Sol, que é o ano. Então ela está virando. Movimento anti-horário. Teria que parar assim. O cientista diz o seguinte: se o movimento da Terra fosse parado, ela não girasse assim, o que aconteceria? Entre outras coisas, ventos enormes jamais registrados. As placas tectônicas, lá embaixo, continuariam em rotação, e ao colidirem uma com as outras, produziriam terremotos de escalas planetárias. Então essas placas famosas, quando elas se movimentam embaixo da Terra que gira, acontecem os terremotos, tsunamis, né? A água dos mares voltaria aos polos, e alguns mares e oceanos virariam deserto, e os países acima dos trópicos seriam submersos, virariam uma Atlântida, dando origem a 2 grandes oceanos, um ao sul e o outro ao norte do globo terrestre. Se alguém sobrevivesse, não iria saber se era dia ou noite, pois viveríamos 6 meses como dia, com um calor escaldante, e do outro 6 meses como noite, num frio terrível. Vocês estão achando que está frio? Agora vocês imaginam como ficaria isso. Então coloca essa situação. Então ele já coloca essa situação para dizer: Deus não pode ter feito isso. A segunda proposta: ele teria que prolongar o dia pela refração da luz. Somente 25% da luz solar ela penetra na nossa superfície. Ela é absorvida, né? Aliás, esse é o problema que falam aí dos gases, efeito, né, da camada de ozônio. 30% da energia solar é refletido de volta para o espaço. O ponto de maior incidência do Sol é lá no Oceano Pacífico, ao sul do Havaí, leste de Kiribati. E no deserto do Saara, lá no Níger, onde estava o nosso missionário, perto das ruínas de um forte lá em Agaden. A terceira é que fazer um milagre de proporções cósmicas, sem explicação ao nosso entendimento, porque Deus criou o sol e a lua na quarta-feira, Gênesis 1, 14 e 19. Deus não mostra os seus poderes de operar milagres imprudentemente. Muito pelo contrário. Deus libera o seu poder na medida suficiente para atingir o seu alvo desejado, e somente à vista daqueles que assim poderiam aprender a reconhecê-lo como soberano do universo, Senhor da criação. Então Deus separa quem vai ver os seus milagres. Então é claro, Ele faz o milagre porque Ele criou o universo. Então o Senhor Jesus criou o universo, sustenta o universo, faz com que tudo funcione. Como que Ele fez isso? Ele fez de uma maneira que Ele não vai explicar para nós. Ele não vai dizer assim: olha, eu vou fazer isso. Não, Ele fez porque era necessário. Ele tinha lá, aqui na terra, um homem que confiava tanto nele, um general, que ousou orar e confiar que o sol ia dar tempo. O sol e a lua, eles eram adorados como deuses. Outra vez o Senhor vai atacar a idolatria. Já tinha atacado os deuses do Egito. Agora os deuses dos cananeus, dos sumérios, eles adoravam. O verbo detente, daman em hebraico, pode significar estar em silêncio, estar calmo, esperar, estar mudo, escurecer, parar, deter-se, refrear, cessar.
Nos textos astronômicos, de astronomia, nos cuneiformes da Babilônia, significava escurecer. Assim se diz que o sol está em silêncio quando ele não está brilhando. Você vai achar coisa semelhante em Jó 30, 27, 31, 34, Salmo 35, 15, 37, 7, Lamentações 2, 18. O general Josué, ele acreditava ser necessário para suas tropas perseguir o inimigo, já cansadas na sua escalada noturna, e de alívio do céu, daquele sol quente, do sol de verão, desprovido de nuvens, onde eles estavam, numa forma do antigo estilo poético oriental, Josué estava orando a Deus por um alívio daquele sol escaldante de verão. Portanto, a oração de Josué, ela deve ter sido feita de manhã, com aquele nascer do sol, aquele solzinho mais gostoso. Só que o que Deus faz? Deus prolonga o dia, toda a luz do dia, por quase um dia inteiro, mas mantendo o quê? No sol, com temperatura agradável de manhã. Então Deus faz muito mais do que Josué pede. Porque já pensou um sol escaldante? Ia ser terrível. Aquele deserto, água, sem água. Mas Deus caprichou na resposta. Ele atendeu infinitamente mais do que Josué poderia ter pedido na sua oração ou pensado. Enviando não somente a sombra desejada, mas o que ele fez? Ele deixou o dia maior com a temperatura no sol, aquele sol típico de manhã. Efésios 3:20 diria assim, Paulo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas ele encontrou num homem, vocês imaginam que nós estamos falando de um militar, Josué à frente de um exército, uma batalha. O que ele faz? Ele se atreve a orar a Deus. Ele confiava em quê? Que Deus controla todas as coisas. E não houve nenhuma catástrofe no planeta Terra. Sabe por quê? Está escrito aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então não aconteceu nada disso que eu falei para vocês um pouco atrás. Jesus é quem faz com que todas as coisas sigam o curso determinado pela vontade soberana do Pai dele e nosso Pai, através da sua palavra. Esse livro de Jasser, ou Justo, ele era um antigo clássico, não se achou mais ele, de poesias e de façanhas de herói. E ele sugere realmente que o sol permaneceu no céu por um longo tempo, e a lua não veio. Ele é citado ainda em 2 Samuel 17:18, que diz assim: e lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro dos justos, ou do Jasser. O profeta Abacuque também não teve vergonha de falar do milagre. Ele cita isso, Abacuque 3:11. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Eu creio que Deus agiu e fez o milagre sem dar explicações. Por mais que a gente tente conjecturar, pensar e falar, Deus fez o que precisava fazer. E aqueles que presenciaram isso era porque eram escolhidos para aquele momento. Quinto, Deus controla o tempo. Tudo para mostrar para você como Deus controla todas as coisas. Em Gênesis 21:1-3 nós lemos: e o Senhor visitou a Sara, como tinha feito, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Sara queria ser mãe, desesperadamente. Se a pressão hoje é grande, naquela época era mais ainda. A mulher, se ela não desse filho, ela era inútil. Sara era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Não havia tratamento de reprodução humana naquele tempo. E para piorar a situação de Sara, dos seus sonhos, entre 45 e 55 anos, chegou a menopausa. E Sara viu o seu sonho frustrado. O seu tempo de realizar o seu sonho havia acabado. Que nada. Ela não sabia, mas Sara vai aprender que Deus controla o tempo. Para Deus não há passado, nem presente, nem futuro. Deus vê tudo.
Deus vê todas as coisas. Aqui em Hebreus, não vou explicar isso minuciosamente, mas ele fala assim, Hebreus 4:11, ele fala assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que tratar. Então todas as coisas, eu poderia dizer assim, ó, é como se estivesse numa televisãozinha gigantesca no universo, e Deus estivesse vendo todo mundo, toda hora, todo momento. Então não tem passado, não tem presente, não tem futuro, ele vê tudo. E ele escolheu o tempo. Quando Sara tinha 75 anos de idade, ela recebe, juntamente com Abraão, seu marido, a promessa de Deus, de que seria mãe. Ela riu, ela deu gargalhadas, lá escondida na tenda. O anjo fala, não. Quando ela completa 90 anos de idade, nem a engenharia genética poderia explicar esse fato. 15 anos depois de ouvir a promessa, Deus restaura o útero de Sara, seu ciclo menstrual volta a funcionar, ela fica grávida e dá à luz a seu único filho, Isaac. Em hebraico, Itzak, ele, que significa ele ri, justamente um trocadilho, porque ela riu. Talvez, pelas suas contas, o tempo para a solução dos seus problemas já passou. Você precisava para ontem. Mas você tem que aprender esse fundamento se você quer viver nesses tempos de fim. Deus controla o tempo. Em Lucas 1,37 ele registrou assim: porque para Deus nada é impossível. Nada. Ele não disse quase nada. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. O relógio que conta é o de Deus. As pessoas costumam dizer o seguinte: a última palavra vem de Deus. Na verdade, o certo é, a palavra que conta é a de Deus. Não importa se ela vem por último ou primeiro. A palavra que conta é a de Deus. Penúltimo, Deus controla todas as coisas, visíveis e invisíveis. Apocalipse 12, 7 e 9, nós lemos assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Está se aproximando o tempo de Deus mandar expulsar o diabo dos céus com seus anjos. O arcanjo Miguel, o mais poderoso de todos os anjos que o Senhor já criou, o seu exército de anjos de guerra vão guerrear contra o diabo e seus anjos. Embora seja uma guerra invisível, para nós, os reflexos dela serão sentidos na terra. O arrebatamento da igreja vai se aproximando, e também o início da grande tribulação. O céu será limpado para recepcionar a igreja de Jesus, porque Deus controla todas as coisas, todos os eventos, aqueles que a gente não vê e aqueles que a gente vê. E por último, Deus controla as nossas vidas. Eu não sei se você já parou para ver esse fato que eu vou te narrar agora. Em Atos 12, 1-2, a gente vê assim, que o Tiago maior, o apóstolo, ele foi assassinado por Herodes. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão do João, do Evangelho do Apocalipse. Aí a gente lê sobre o apóstolo Pedro o seguinte: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. O Pedro foi preservado. Depois, Deus liberta Pedro. Em Atos 12, 11, nós lemos assim: e Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. Aí vem a pergunta: por que o Senhor livrou a Pedro, mas deixou Tiago ser assassinado? Os dois eram dos 12. A resposta, Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deus controla as nossas vidas, quem vai viver, quem não vai. Deus está no controle de tudo. Se você crer nesse fundamento, então você vai viver muito mais pela fé,
e não sofrerá tanto com ansiedade, com depressão, com amargura, angústia, porque o meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Então, todos os nossos problemas, nós temos diversos dilemas, mas se a gente não aprender a confiar em Deus, porque quando a gente fala, eu entrego nas mãos de Deus, a gente fica lá, mas não, eu entrego nas mãos dele, Senhor, eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Deus está controlando todas as coisas, então isso depende de cada um. Deus está no controle de tudo na sua vida, é isso que você precisa receber. Deus creia você que Ele controla todas as coisas. Não há nada que Ele não controle. Nada escapa. Mesmo quando a gente faz as nossas escolhas erradas, a gente pode dizer, Deus controla o universo, Deus controla os fatos, Deus controla a história, Deus controla a natureza, Deus controla o tempo, Deus controla todas as coisas visíveis e as invisíveis, e Deus controla as nossas vidas. Então tudo, nada escapa. Não há um mínimo detalhe que Ele não possa intervir. O fazer depende da sua soberana vontade, mas tudo está acontecendo. Então muitas vezes nós estamos passando por muitas provas, porque nós temos sido teimosos, nós não ouvimos. Então assim, Deus fala, você observa que Deus às vezes repete. Por quê? Porque a gente está duro de coração. E o que Ele fez com o faraó? Disciplinou o faraó. Que a gente não tenha um coração duro como o de faraó, mas a gente se quebrante, que a gente seja como aquela Nínive de Jonas, que quando Deus mandou a mensagem, o povo se arrependeu. Então Deus controla todas as coisas, mas uma coisa Ele espera de você e de mim. Não é só fé e confiança, é que a gente se arrependa das coisas erradas e a gente obedeça a sua palavra. Aquilo que Ele tem cobrado, a gente possa pôr em prática nas nossas vidas. Ele controla todas as coisas, mas lembre-se que uma das coisas importantes é que Jesus será aclamado Senhor, de todos vão reconhecer. Aqueles que o fizeram por bem, vão exaltá-lo, glorificá-lo. Aqueles que o fizeram por mal, vão se arrepender, tarde demais. Então, Jesus é Senhor da sua vida, faz parte do controle de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Você possa pegar esse fundamento e colocar sobre a tua ansiedade. O que está fazendo você viver ansioso? Então assim, eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco no nosso retiro dia 12 de outubro. Eu espero que vocês já estejam, os irmãos, já estejam indo com a irmã Leonilda lá, já notando os nomes, porque eu tenho certeza que Deus quer tratar com essas coisas na nossa vida. Vamos orar a Deus. Eu quero encerrar então a mensagem, fazendo oração como eu gosto de fazer. Pai Celestial, foi entregue a Tua palavra de que o Senhor controla todas as nossas vidas, todas as coisas. Deus tem tudo sob controle. Então, meu Deus, que esta mensagem possa alcançar todas as pessoas, todas as vidas, as almas preciosas a Ti pelo sangue de Jesus Cristo, que precisam dessa mensagem, Senhor, de crer que Deus está controlando todas as coisas, Senhor. Que seja de fato essa mensagem. O Senhor, Deus, está no controle de tudo, de todas as coisas, em todos os momentos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém.